Vamos lá, pessoal, para mais uma aulinha de Química Orgânica. Agora a gente começa uma parte muito importante, e essa parte muito importante é para falar de funções orgânicas, tá? São muitas funções orgânicas daqui até o final do curso, e você tem que saber identificá-las, talvez seja a parte mais importante. E no segundo momento você tem que saber sobre propriedades. Composto solúvel, não é solúvel, ponto de fusão, ponto de ebulição, e assim por diante. Principalmente solubilidade e ponto de ebulição. Tudo bem? Então vamos lá. Eu vou começar com álcool, tá? Depois eu falo de enol, porque enol é bem rapidinho. Como é que você identifica a função álcool? Relativamente simples. Você tem um carbono, esse carbono só faz ligações simples, e aqui você coloca um OH, certo? Como é que identifica então? A gente diz o seguinte, ó, você tem um hidroxila, que é o OH, e está ligado a um carbono saturado. Então, hidroxila ligado a carbono saturado, você tem a função álcool. De boa? Muito bem. Gente, uma vez que a gente definiu a função, agora você não tem escapatória. A gente vai ter que partir para a nomenclatura. E junto com essa nomenclatura, eu vou falando sobre os compostos, para que eles servem, aplicações e assim por diante. Então, bora nessa. Qual é o primeiro composto que vai aparecer na sua tela? É este. Um carboninho só, e aqui eu coloco OH. Galerinha, como é que é o nome dele? Vai lá, diz aí pra mim. Um carbono, match. De boa? Só faz ligações simples, ano. Bem, aí diferentemente do que a gente já fez, se fosse um hidrocarboneto era O, ficaria metano. Mas como ele é um álcool, e álcool, a gente vai colocar essa terminação aqui agora, metanol. Ele ainda apresenta um outro nome, e esse outro nome é o seguinte, ó, eu posso chamar esse composto aqui de álcool metílico, certo? Que é um carbono só, álcool metílico. Beleza? Muito bem, vamos seguir. Esse composto ele tem algumas aplicações importantes, que são as seguintes. Ele é extremamente tóxico, tá? Não tome metanol. Se você tomar metanol, você incorre no risco de ficar cego, ok? Ele causa cegueira. Gente, tomou uma dose de metanol, cego no olho. Tomou outra dose, cego do outro olho. O negócio é grave, viu? Fica esperto. Então não tome metanol. Mas além disso, ele também é utilizado como combustível. Certo? Não é combustível para veículos comuns, tá? É mais utilizado na aviação e outros tipos de veículos por aí. Tá legal? Gente, já que ele funciona como combustível, então a ele está associado uma equação de combustão. Então vamos lá, deixa eu colocar essa equação de combustão aqui, vem comigo. Vamos colocar para cá, eu pego CH3, ok? Aí eu coloco aqui OH, aí eu vou reagir ele com oxigênio, beleza? Aí, se a combustão for completa, vai dar CO2 mais H2O. Como é uma reação de combustão, a gente tem que saber que o ΔH é menor que zero. De boa? Vamos fazer o balanceamento? Eu tenho um carbono do lado esquerdo, então um carbono do lado direito. 4 hidrogênios do lado esquerdo, deixa eu te mostrar esses 4 hidrogênios, estão aqui, ó, certo? Então eu vou colocar 4 hidrogênios lá do outro lado também. Então coloca 2. Do lado direito eu tenho quantos oxigênios? Eu tenho 4. Aí eu vou pegar esse oxigênio que está aqui, ó, e eu vou colocar aqui um 3 sobre 2, ok? Porque colocando 3 sobre 2, eu fico com 3 oxigênios nesse pedacinho, mais o outro oxigênio do álcool, tudo bem? Aí fecha 4 também, de boa? Bom, essa é a equação de combustão dele. Vamos para frente? Qual o próximo álcool? O mais importante de todos, que é este aqui, ó. Vamos lá. 2 carbonos, H3CC, hidrogênio, hidrogênio, e aqui eu coloco OH, ok? Como é que é o nome dele? Vai lá, MET-ET, só tem ligações simples AN, ele é um álcool, então você vai chamar de etanol, beleza? Outra possibilidade para você dar o nome desse composto é se você chamar ele de álcool etílico. Então, etanol, também chamado de álcool etílico. Galerinha, o álcool etílico ele tem 3 grandes aplicações. Quais são essas 3 grandes aplicações? Produto de limpeza para matar o coronavírus, não é isso?
Lembrando que para matar o coronavírus ou outros micro-organismos, o que a gente indica? Que não pode ser qualquer álcool. Ah, professor, vou jogar uma cerveja no coronavírus. Não vai dar certo, porque cerveja tem 5% de álcool aproximadamente. Você precisa de um álcool mais concentrado, que é o que a gente chama de álcool 70, ok? Gente, o álcool 70, a gente fala que ele é 70 graus INPM. É o nome da concentração, tudo bem? O que é esse INPM? Eu vou colocar aqui, isso é mais uma com observação da aula, tá? Esse NPM nada mais é do que uma fração ou percentual em massa ou em peso, que significa que eu vou ter então cerca de, na solução, tá? 70% em massa de álcool, ok? E 30% em massa de água. De boa? Isso é o NPM. Esse álcool 70, a gente da química gosta também de conversar assim, ó. A gente chama ele de 77 graus GL. Graus GL é Gay-Lussac. Aí essa porcentagem, ela é uma porcentagem em volume. Aí ela significa basicamente que, eu gosto de usar essa aqui, 77 ml, certo? De quem? De álcool, que é o etanol, beleza? Para cada 100 ml. E essas 100 ml é da solução, beleza? Então, quando você tem 100 ml de solução, a gente passa a ter 77, a gente tem ali consequentemente 77 ml de álcool. De boa? Muito bem. Bom, esse 77 graus GL é uma porcentagem, né? É 77%. Então, um equivale ao outro. Então, a gente prepara em laboratório uma solução 77 graus GL e vende no supermercado como 70 graus NPM. Um equivale ao outro, tá? É só uma questão da parte matemática mesmo. De boa? O que mais para que o álcool serve, além de produto de limpeza? Combustível. De boa? Combustível. Né? Então você pode fazer o processo de queima. Ele é um combustível muito utilizado aqui no Brasil, né? Os carros, eles são abastecidos com gasolina ou então com álcool, dependendo se o carro for flex, dependendo do tipo de motor. E tem uma outra ainda. A outra vai ser o seguinte, se você utilizar ele como bebidas. Então ele também pode ser utilizado como bebidas alcoólicas. Ok? Beleza. Dúvidas com isso aí? No finalzinho dessa aula, eu quero falar um pouquinho sobre o processo de produção do álcool, mas depois a gente fala sobre isso, tá legal? Eu coloquei aqui nessa outra tela uma molécula gigantesca. Olha essa molécula. Eu poderia te pedir, se eu tivesse em sala de aula, eu pediria para você fazer a fórmula molecular dela. Então tá aí, eu estou te pedindo. Faz aí a fórmula molecular. Dá pausa no vídeo, faz com calma. Determina a fórmula molecular, número de carbonos hibridizados em sp3, sp2, sp, o número de ligações sigmas e pis. Dá para fazer muita coisa. Mas eu só quero te mostrar uma coisa. Essa molécula gigantesca que está aí, ela é amplamente conhecida. E nós chamamos de quê? De colesterol. Gente, não deve ser à toa isso aqui, ó. O nome do colesterol, ó, ele termina em ol. Vê se tem alguma coisa a ver. Dá uma olhadinha para a molécula aí. Você enxerga aí a função álcool, né? Porque o colesterol é um álcool, que está aqui, ó. Hidroxila, ok? E a hidroxila está ligado ao carbono saturado. Tudo bem? A gente sabe que quando você tem uma dieta rica em gorduras animais, aí você produz um aumento nos níveis de colesterol, né? Que é comum com alguns problemas no coração e tudo mais, tá? Eu não estou dizendo, gente, que todas as moléculas que você encontrar aí no mundo que termina em ol vai ser álcool, não é isso, mas o colesterol é um caso, tá legal? Beleza, eu vou aproveitar a tela, já te apresentei o colesterol, só queria te mostrar que isso é um álcool. Vou aproveitar a tela e vou fazer agora os compostos um pouco mais aleatórios, tá? Presta atenção aqui numa parada, eu vou colocar 1, 2, 3 carbonos. Aí aqui eu coloco OH completo com hidrogênio. Daqui a pouco eu começo fazendo a fórmula bastão, tá? Gente, como é que é o nome desse composto? Vai pensando, enquanto você vai pensando, eu vou colocando outro composto aqui, ó. 3 carbonos, H3C, CH3 e aqui OH.
Quais são as semelhanças entre eles? Simples. Ambos têm 3 carbonos, ok? Então, você pode ver que esse aqui também tem 3 carbonos. E o que está mudando? O local onde está a hidroxila. Nesse caso aqui, a hidroxila está ligada nesse carbono. E nesse caso aqui, a hidroxila está ligada nesse carbono. Aí, o que nós temos que fazer? Nós temos que enumerar o composto, dar números. E os números são o seguinte. Vou colocar bem grandão aqui destacado a seguinte regra, ó. Eu sempre estabeleço da seguinte maneira. Eu falo que para numerar compostos orgânicos, eu já tinha aprendido algumas regras de numerar. Aí ela está completa agora, ó. Você sempre vai usar a regra do GIR. O que é a regra do GIR? Esse G que está aí, ele é o grupo. Ok? Esse I que está aqui é a insaturação. E esse R que está aqui é a ramificação. Tudo bem? Então, você sempre vai numerar o composto, tentar numerar sempre de acordo com essa regra, a regra do GIR. Grupo, insaturação e ramificação. O que é o grupo? Grupo funcional. Álcool, enol, fenol, deide, cetona, veremos todos eles. Insaturação, dupla ou tripla, tá? E ramificação é ramificação. Metil, etil, propil e assim por diante. Então, vai lá. Presta atenção no que está rolando aqui. Está rolando o seguinte, ó. Deixa eu pegar aqui o meu marca-texto. A função está aqui. Então, eu vou começar numerando mais próximo da função. Então, vai lá. Eu vou colocar aqui carbono number 1. Opa, peraí. Carbono number 1, para quem não entendeu, o número 1. Carbono number 2 e carbono number 3. 1, 2, 3. Ok? Aí você vai dar o seguinte nome. Primeiro, me diz o número de carbonos. Met, et, prop. Só tem ligações simples. Deixa aí, vou para o composto do lado agora. Vai lá, composto do lado. Carbono número 1, carbono número 2, carbono número 3. Vai. Como é que é o nome então? Vai ficar met, et, prop. Ligação simples, Volta para o composto à esquerda. Gente, em qual posição está a função? Na posição 1. Então, propan 1-ol. E aqui vai ficar propan 2-ol. Se você preferir, você pode chamar esse composto aqui de 1-propanol. Levei o número lá para frente. Se você preferir, você pode chamar esse composto aqui de 2-propanol. Tudo bem? Regrinha de nomenclatura, tá? Existe um tipo de álcool que você encontra em alguns tipos de supermercado. É mais difícil encontrar ele. Ele é próprio para limpar a tela de celular. Aparelhos eletrônicos, que eles chamam de álcool isopropílico, certo? Que é esse segundo composto que eu desenhei aí. Então ele é um pouco mais brando, então ele consegue fazer essa limpeza sem estragar as entradas do telefone e assim por diante. Certo ou não certo? Temos dúvidas? Muito bem, gente. Eu vou aqui para a minha próxima tela e eu quero falar sobre o processo de produção do álcool. Aí, falando isso, a gente fala um pouco sobre propriedades e encerra a aula, porque eu sei que você já deve estar cansados por aí, tá? Então vamos lá, como é que a gente faz para produzir álcool? A partir da onde? Eu queria que você tivesse pensado nisso, ó. A gente produz álcool a partir da cana. De boa? Muito bem. Aí, deixa eu fazer aqui um esqueminha. Vou montar um esqueminha aqui com vocês. Então, a gente vai partir da cana para produzir álcool. Aí, o que eu tenho que fazer com a cana para produzir álcool? Muito bem, eu quero passo a passo, tá, gente? O passo a passo vai ser o seguinte. Você vai pegar a sua cana e você vai fazer um processo que a gente chama de moagem. Então, você vai pegar a cana e você vai fazer a moagem. Moe a cana, ok? Aí, o que você vai ter? Você vai ter o bagaço, mas quando você fizer, além disso, você vai ter o caldo de cana, né? Beleza? Né? Se você comer um caldinho de cana com pastel, bom demais, hein? Aí você vai ter a garapa. Garapa é o nome que a galera conhece mais comumente o caldo de cana. Tudo bem? Fechou. Produziu a garapa. E agora, o que eu vou fazer? 2 processos. Então, primeiro eu vou aqui para a minha esquerda aqui, ó. Então, vou fazer o seguinte. Eu vou pegar a garapa e eu vou aquecer. Aquecimento na química, gente, é um triângulozinho. Então, começa a aquecer a garapa. Você vai criar o melaço, certo? Ou então vou até fazer uma parada diferente. Apaga aqui.
Vou puxar mais uma setinha para baixo. Acho que meu esquema vai ficar melhor organizado dessa forma, tá? Então você vai pegar a garapa e, conforme eu falei, você vai aquecer. Tô com dificuldade na hora de fazer as setas aqui, mas agora foi, tá? Então vai lá, você vai aquecer. Aí, como eu tinha falado, onde é que você vai chegar? No melaço. De boa? Então, ó, você já pegou agora o melaço. Muito bem, aí a partir desse melaço é que a gente vai conseguir fazer algumas coisas interessantes. Então deixa eu deixar ele marcado aqui. Vamos lá, o que a gente consegue fazer de interessante a partir do melaço? Primeiro processo, você vai aquecer o melaço. Então pega ele e aquece. Tudo bem? Símbolo de aquecimento, triângulozinho. Gente, ele vai começar a perder água. Então o melaço ele começa a perder água, aí o que você vai produzir nesse processo? Açúcar. Ok? Aí, esse açúcar mais industrial, açúcar escuro, que a gente chama, ele é chamado de açúcar mascavo. Aí, num outro processo, você faz o processo que a gente chama de refino. Então, vou deixar escrito aqui que você faz o refino. Aí, você vai chegar até o açúcar branco. Tudo bem? Você adiciona algumas substâncias e tudo mais para ele ficar daquele jeito lá bonitão, brilhando, tá bom? Gente, evite consumir açúcar, né? Molécula extremamente prejudicial à saúde, tá? Ah, professor, mas eu vou consumir o açúcar mascavo. Ele também é prejudicial, ele só tem menos aditivos, tá? Mas ele é prejudicial também. Tem que evitar. Beleza, agora eu venho para a parte mais importante, que é a parte que me interessa. Eu vou pegar esse melaço que está aqui e eu vou fazer o processo de... Vou colocar aqui, ó. O processo de fermentação. Então, você vai fazer a fermentação. Beleza? Gente, quando você fermentar o melaço, você vai chegar... Deixa eu só arrumar essa setinha que eu fiz aqui, que ela não ficou legal. Agora ela vai ficar boa. Aí eu vou puxar mais uma setinha aqui para baixo, para ficar bonitinho. Aí agora vai dar certo. Beleza. Bom, aí quando você fizer a fermentação, via de regra, você vai produzir um líquido que nós chamamos de mosto. Ok? Aí você vai fazer mais um processo que eu vou colocar aqui, que é a destilação. Ok? Fez a destilação, aí você finalmente chegou aonde? Chegou ao etanol. Ok? Pronto, aí com esse processo de destilação, você consegue chegar até álcool mais ou menos 96%, beleza? Aí você vai fazendo as destinações dele. Importante, o que sobrou da cana? Vou colocar aqui só resíduos, tá? Sobra aqui, então vou colocar sobra. Sobra o bagaço, ok? Para que serve o bagaço? O bagaço também vai ter duas aplicações. Duas importantes aplicações. Três, gente. Eu vou colocar três possíveis aplicações. Alimentação. Professor, eu nunca comi bagaço. Não, mas não é você. Quem come bagaço, a gente tritura ele e serve para o gado. Ok? Principalmente na época de seca, tá? Então, ele serve para um processo de alimentação do gado. Ok? O que mais? Gente, o bagaço... ele também vai ter a aplicação de usinas, principalmente a termoelétrica. Em outro momento a gente especifica ela, mas se você tiver curiosidade, já vá atrás disso, ok? Outra aplicação do bagaço, você vai produzir álcool. É o que, professor? É isso mesmo, você consegue produzir álcool a partir do bagaço, que a gente chama de álcool de segunda geração. É a segunda geração de álcool. Bem menos litros do que você produz a partir do processo normal que eu já mostrei para vocês, tá bom? Mas produz a partir da celulose, que a gente vai produzir ele aí. É um modelo que está sendo muito utilizado e quando a gente terminar de fazer esse estudo e ele tiver implementado, gente, a coisa vai ser feita. Eu consigo produzir muito mais álcool que a gente já produz, tá? Gente, outro resíduo que está aqui, ele surge nessa etapa aqui, é o vinhoto. É o resto, tá? Não virou álcool, virou vinhoto. O líquido fedido. Aí, professor, se ele é fedido não serve para nada. Não é bem assim. Ele vai servir para fazer uma adubação. Só não pode ser colocado em excesso para não gerar um processo de eutrofização.
Tudo bem? Muito bem, vamos dar sequência ao nosso papo e eu preciso mostrar mais algumas moléculas para vocês, tá? Então vamos lá. Eu vou mostrar mais moléculas importantes e vamos para isso aqui agora. Vamos lá, vou colocar aqui para vocês 2 carbonos. Opa, saiu errado aqui. 2 carbonos, então 1, 2. Aí aqui eu vou colocar um hidroxila, aqui eu coloco outro hidroxila, CH2, CH2. Gente, me ajuda? Como é que dá o nome disso aí? Aí o nome vai ficar o seguinte: quantos carbonos nós temos? 2, né? Então vai ficar MET, ET, ok? Só tem ligações simples. Ano. E agora, o que eu faço? Por que eu estou te perguntando isso? Porque eu tenho 2 hidroxilas agora. Então isso aqui, inclusive, eu ainda não conversei com vocês sobre isso, mas é bem simples o termo. Isso aqui é um diálcool. Beleza? Todo diálcool, ele pertence também a uma classe que a gente chama de classe dos glicóis. Então isso aqui também pode ser chamado de um glicol. Chamar de glicol seria um nome usual, tá? Assim como, gente, se eu subir aqui um pouco na minha tela, ó, o colesterol, por exemplo, ó, só tem uma hidroxila, então ele é um monoálcool. Os álcoois que eu tinha colocado, ó, o metanol e o etanol, são monoálcoois. E aqui, ó, que é o diálcool, tá? São 2 hidroxilas, tá? Como é que eu faço para dar o nome? Metano, só tem ligação simples. Aí eu vou ter que colocar o seguinte, aí eu coloco um di aqui, ó. Aí aqui fica diol, beleza? Aí para não juntar consoante com consoante, a gente chama de etanodiol, tudo junto, tá legal? Gente, ele tem um nome usual. E o nome usual dele é esse aqui, ó. Também chamado de etileno glicol. Beleza? Muito bem. Essa molécula, gente, ela apresenta uma aplicação importante. Ele é um líquido, um fluido anticongelante. Então, ele vai servir para... É muito utilizado em radiadores de carro. Aí ele serve como essa ideia anticongelante. Então, ele diminui a temperatura de congelamento, tá? Por exemplo, a água congela a 0, aí você coloca esse fluido, ela passa a congelar abaixo de 0. E também você pode colocar ele como um líquido anti-fervura. Então, que nem eu falei para vocês, ó, isso aqui é utilizado em radiadores de carro. Tá, e para que utiliza no radiador? Porque o carro, quando ele esquenta muito, ele não pode fazer com que a água que esteja no radiador passe para o estado gasoso, porque senão ela perde a função de circular pelo carro, tudo bem? E nem também em países muito frios, em países que a temperatura é muito baixa, nem a água de lá pode congelar, tá legal? Beleza, agora eu vou colocar uma outra molécula importante, ó, só que eu vou colocar na forma bastão, ó. Então coloca deixa eu colocar aqui direitinho. Ó, vou colocar 3 carbonos, certo? Aí vamos colocar as hidroxilas. Eu tenho uma hidroxila aqui, OH. Aí eu coloco outra hidroxila aqui, OH, e outra hidroxila aqui, OH. Vamos dar o nome? Vai ficar MET, vou colocar o nome na cor azul para ficar igual ao outro. Vai ficar MET et prop, ligação simples an. Quantos OHs tem aí? Triol, ok? Aí eu coloco o O para não juntar consoante com consoante, propanotriol. Aí alguns de vocês podem estar se perguntando, professor, mas eu não preciso numerar esse composto, você falar que é propano 1, 2, 3 triol, porque eu poderia ter 2 hidroxilas do mesmo carbono. Aí que eu te conto uma coisa, gente, não existe álcool de cadeia aberta, tá? De cadeia aberta, em que você tem 2 hidroxilas do mesmo carbono, ó. Eu não posso ter isso aqui, ó. Pegar um carbono aqui embaixo, ó, colocar um OH e um OH, como se fosse um metanodiol, uma coisa nesse sentido. Isso não consegue na química orgânica, porque esse composto ele é instável. Então, na química orgânica, você não vai achar álcoois de cadeias abertas com 2 hidroxilas no mesmo carbono, tá legal? Por isso que quando você fala para o leitor assim, propanotriol, aí o leitor viu lá, né, propanotriol, ele sabe que você tem 3 carbonos e tem 3 ols, então tem que colocar um em cada carbono, tá? Porque é um conhecimento químico prévio. De boa? Gente, o propanotriol, ele tem um nome usual. Você já deve conhecer esse composto, não conhece não? Como glicerina. A gente vai repetir tantas vezes esse composto. Ele tem outro nome também. Ele é também chamado de glicerol.
Gente, para que serve a glicerina ou glicerol? Ele serve como umectante para atrair umidade, ok? Então essa seria a primeira característica, ele vai atrair umidade. Por que ele atrai umidade? Por conta disso a gente fala melhor depois. Ele tem hidroxila, então ele faz ligação de hidrogênio. Hidroxila, então ele faz ligação de hidrogênio. Aí ele consegue fazer com que as moléculas de água elas se aproximem. Então entra um oxigênio aqui, ó. Aí vai ter hidrogênio, hidrogênio que é a molécula de água. Então as moléculas de água que estão aqui, elas vão interagindo por uma interação que nós chamamos de ligação de hidrogênio, ok? Todo creme para pele costuma ter propanotriol, certo? Ele também é utilizado, não sei se você sabia dessa informação, ele também é utilizado para a fabricação de pães e bolos, principalmente de forma industrial, para deixar o pão mais fofinho, ok? E também, é até meio contrastante, mas ele é utilizado também para a fabricação de explosivos. Não é contrastante, né? Você faz creminho, faz pão e bomba. Aí você faz bomba com ele também, ok? Bem, mas é isso. Você vai fazer trinitroglicerina, né? Que é um explosivo que a gente chama de TNG. Ele é feito a partir da glicerina. Beleza ou não beleza? Então são mais duas moléculas importantes, tá? Olha só, isso aqui que eu tenho na próxima tela é uma tarefa que eu ia propor para vocês, que é o seguinte, vamos tentar dar o nome desses compostos, tá? Eu vou fazer 2 deles e vou deixar os outros 2 para vocês tentarem, tá legal? Então vai lá, como é que tá o nome do primeiro composto, ó? Aqui tem o carbono, certo? Com a função. Então vou começar numerando da esquerda para a direita. Então carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Beleza? Aí vai ficar o seguinte, como é que é o nome dele? Gente, lá na posição 6 e na posição 8, ó, na posição 6 e na posição 8 tem um metil. Então você vai ficar com 6,8 de metil. Quantos carbonos nós temos na cadeia principal? 9. Então vou colocar non, ok? Só tem ligação simples, então vou colocar an, certo? Na posição 2 tem um ol, então vai ficar 2 ol. 6,8 de metil nonan 2 ol. Composto de baixo, eu vou começar a numerar da onde? Esquerda para direita ou direita para esquerda? Esquerda para direita. Porque olha só, posição 1, posição 2. Se eu fizesse o contrário, ó, posição 1, 2, 3, aqui ficaria na posição 4. Tá pior. Então eu vou começar numerando assim, ó. Carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Ok? Aí teremos o seguinte, ó. Vamos aos nomes. Na posição 3 e 4 tem ramificações. Só que na 4 é o etil, né? Então eu vou começar com ele, para ir por ordem alfabética. 4 etil. Beleza? Aí aqui fica 3 metil. São 9 carbonos de novo. Non. Só tem ligação simples, an. Em quais posições, vou marcar para vocês, estão as hidroxilas? Na posição 2 e na posição 6. Aí a gente coloca assim, ó. Então fica 2,6 diol. Beleza? Aquilo é um diálcool. Beleza? Eu coloquei mais 2 compostos aí que estão na direita para que vocês tentem dar o nome sozinhos. De boa? Para a gente finalizar, eu só preciso comentar isso aqui com vocês, ó. Presta atenção. Bom, gente, olha esse álcool que eu vou colocar aqui. Champ. Certo? Aí aqui eu vou colocar OH. Toma cuidado com uma coisa. Ele só tem 2 carbonos, esse e esse. Certo? Então, ó, aqui não tem carbono. Vou até apagar. Só lá que tem. Agora, olha esse composto que está aqui. Esse álcool. Cadeia longuíssima, certo? Aí aqui eu vou colocar OH. Tipo? Gente, importante, olha só. Álcoois, aí isso eu queria que você anotasse e prestasse muita atenção nisso. Álcoois fazem ligação de hidrogênio, nesses pontos aqui. O que é ligação de hidrogênio? Vou colocar grandão aqui para que você não esqueça, certo? Qualquer molécula que tenha hidrogênio e o hidrogênio esteja ligado a flúor
oxigênio ou a nitrogênio são moléculas que fazem ligação de hidrogênio. Essa força intermolecular, isso é uma interação que a gente chama. E é uma das interações mais fortes que a gente conhece. E essa interação que é forte, ela tem muita afinidade com a água, porque a água ela também faz ligação de hidrogênio, ok? E por que a água faz ligação de hidrogênio? Porque a água é assim, ó, um O, aí aqui tem um H e aqui tem um H, tudo bem? Então ela tem o H, no caso, ligado ao O. Então a água faz ligação de hidrogênio. Então, gente, aqui nessa molécula aqui, ó, aqui a água interage muito bem. E aqui a água interage muito bem. Só que tem um detalhe, aí para a gente não se perder. Vou chamar essa molécula aqui de molécula número 1 e vou chamar essa molécula aqui de número 2, certo? Acontece, gente, que olha o que vai rolar aqui, ó. Vou marcar para vocês. Essa aqui é uma cadeia carbônica. Ó a cadeia carbônica aqui. Tamanho da cadeia carbônica. Gente, a cadeia carbônica, eu vou colocar uma característica sobre ela. Então, cadeia carbônica. Gente, ela só tem carbono e hidrogênio, não é? Então, eu vou colocar assim, ó. Só C e H. Se ela só tem carbono e hidrogênio, a gente fala quimicamente que ela é uma porção apolar, ok? E se ela é uma porção apolar, então ela apresenta dificuldade em fazer o quê? Dificuldade em interagir. E eu queria que vocês guardassem muito bem isso, interagir com água. Beleza? Tá, agora compara de novo a molécula 1 com a molécula 2. Ambas interagem com a água por meio da hidroxila. Só que a cadeia 2 tem uma cadeia carbônica muito grande. Essa cadeia carbônica muito grande não interage bem com a água. Então, o que eu posso afirmar sobre o composto 2? Que o composto 2 é menos solúvel que o composto 1. Ou que o composto 1 é mais solúvel que o composto 2. Então, eu vou deixar em vermelho bem aqui, ó, no meio. Vou colocar num tamanhozinho grande, ó. Vou chamar de S de solubilidade, tá? Então, a solubilidade do composto 1 é maior que a solubilidade do composto 2. Por quê? Porque ambos fazem ligação de hidrogênio, mas o composto 1 tem uma parte hidrocarbônica, tem uma porção apolar menor. Tudo bem? E quanto ao ponto de ebulição? O ponto de ebulição do 2, aí vai ser maior, ó. O ponto de ebulição do 2 é maior que o ponto de ebulição do 1. Por que o ponto de ebulição do 2 é maior? Gente, pelo seguinte, porque ambos fazem o quê? Ligação de hidrogênio aqui e aqui, não é verdade? Só que esse camarada que está aqui, ó, ele tem a cadeia carbônica muito maior e aqui tem a cadeia carbônica menor. Então, a gente fala que o composto 2 tem uma superfície de contato maior nessa cadeia carbônica, ok? Aí ele vai ter o ponto de ebulição maior. Se você preferir, para este caso, não tem problema. O composto 2 possui uma maior massa molar. E possuindo uma maior massa molar, ele tem um ponto de ebulição maior. Tudo bem? Então é importante que vocês tenham essas coisinhas sobre interações na cabeça. Quer ver? É que nem você pensar nesse composto aqui, ó. Vamos lá. O que você acha desse composto? Você acha que ele é muito solúvel ou você acha que ele não é tão solúvel assim? Deixa eu desenhar ele para vocês, ó. Tchan, 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 tchan. Coloca um tanto de carbono, certo? Por enquanto, ele não é muito solúvel. Por que não? Muito carbono, gente. Quanto mais carbonos tem, só tem carbono e hidrogênio, esse composto é apolar, então ele interage bem com a água. Mas agora, olha o que eu vou fazer. Vou colocar aqui um OH, ok? Aqui eu vou colocar outro OH. 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 Gente, onde quer que você esteja vendo esse composto, ele está cheio de OH. Então, ele está cheio de pontos de interação com a água. Então, olha só. Esse composto vai interagir com a água aqui, aqui, nesse ponto e nesse ponto e aqui também. E aí, para deixar melhor ainda, eu vou colocar mais um OH aqui. Gente, ele interage muito bem com a água. Então, essa porção que interage muito bem com a água nesse composto é muito grande.
Então eu não posso falar que esse composto é insolúvel em água, ele tem muito hidroxila pendurado aí para todo lado. Tudo bem? Beleza, agora de verdade, verdadeira, para finalizar a nossa aula. Eu não preciso do que mais do que 5 minutos para isso, porque aqui cai muito pouco, você só precisa identificar. Quer falar sobre enol. O que é um enol? Gente, é muito parecido com álcool, tá? Mas são coisas diferentes. Então você tem carbono, dupla C, aí aqui eu coloco OH, certo? Aí aqui vai ficar CH2 e aqui vai ficar CH, beleza? Esse cara que está aqui é o enol. Aí o que diferencia ele? Diferencia o seguinte, é porque você tem dessa vez uma hidroxila do mesmo jeito. Deixa eu mudar a cor, pronto, já ficou marcado. Você tem hidroxila, só que olha a grande diferença. Essa hidroxila está ligada a um carbono e esse carbono é um carbono insaturado, então isso não pode ser mais um álcool, beleza? Como é que é o nome desse enol que está aí? Quantos carbonos ele tem? Met, ligação dupla N-ol. Então a nomenclatura é até muito parecida com a dos álcools. A única coisa que diferencia é quando você olha para a estrutura, aí você olha que a hidroxila está ligada a um carbono insaturado, ok? Beleza, lá na frente, na aula de isomeria, eu falo sobre isso que eu vou escrever aqui agora. Não vai ser agora, mas eu só quero adiantar essa parte, porque eu queria que você já memorizasse. Os enóis, eles são instáveis. Então eles se decompõem com uma certa facilidade. Mas isso aí vai ficar para um segundo momento, beleza? Então estudamos hoje álcoois, o finalzinho aqui é enol. Fazer questões, tá? Muitas questões.